que você deixou sua religião? Porque, quando eu fazia perguntas difíceis, as únicas respostas que eu recebia eram faz parte do plano dele. Desculpe, mas o câncer em crianças não deveria fazer parte do plano de ninguém. Perder alguém para uma doença degenerativa, que foi nada além de amoroso e gentil durante toda a vida, não deveria fazer parte do plano de ninguém. Eu prefiro não acreditar em nada a acreditar em algo que promove dor em uma de suas criações mais amadas. Isso me levou a uma discussão com meu pai. Eu tive câncer, mas estou em remissão agora. Meu pai me disse para louvar a Deus porque ele me deixou viver. Eu perdi meu irmão mais velho para o câncer, e meu irmão mais novo faleceu enquanto dormia. Então, quando perguntei ao meu pai sobre meus 2 irmãos, ele apenas disse que era hora deles estarem com Deus. Eu perdi completamente o controle. Comecei a frequentar a igreja batista, acho que aos 8 ou 9 anos, nota lateral para depois, minha mãe foi por um mês e parou de ir, não me disse o motivo até mais tarde. Eles tinham uma regra de que, ao completar 13 anos, você sai do programa juvenil e vai para a igreja grande. Louvor para adultos e jovens eram em 2 prédios separados. Não nos era permitido ir para lá de jeito nenhum. Literalmente, crianças com menos de 13 anos não eram permitidas com os adultos. Antes de eu completar 13 anos, nosso pastor de juventude foi demitido. Só descobri depois que ele foi acusado de abuso sexual de um menor. Então, parei de ir por um tempo porque minha mãe disse para fazer isso, sabe? Para ter certeza de que era um lugar seguro novamente. Então, eu voltei, finalmente, completei 13 anos, fui para o lado grande e, a princípio, todos eram tão legais, mas sendo adolescente, eu achava que eles estavam me fazendo perguntas porque achavam que tinham um grande interesse em me conhecer. Descobri, depois, que isso era falso. Eles usavam qualquer informação que pudessem para julgar você, fofocar sobre você, envergonhá-lo e intimidá-lo. Quando ouvi adultos bem crescidos dizendo que minha mãe era pecadora por ter se divorciado do meu espadrasto, e como eu nasci fora do casamento, eu seria queimada no inferno pelos pecados dela, etc. Eu também mal aguentei um mês, contei à minha mãe, e ela disse que foi por isso que saiu da igreja e nunca mais voltou. Ao longo dos anos, até mais ou menos os 23 anos, eu tentei outras igrejas e coisas do tipo, mas achei estranho como posso ir a todas essas igrejas cristãs, louvar e pregar a mesma coisa e as pessoas agirem tão diferentes a respeito disso. Fui impedida de entrar porque não estava respeitável e as mulheres deviam estar de vestidos ou saias. Me disseram onde eu podia e onde não podia sentar. Pessoas mais piedosas na frente. Questionaram por que eu não cantava junto. Fui julgada por ser mãe de filhos cujo pai nunca apareceu. A lista continua. Foram experiências completamente não cristãs que me fizeram parar de ir à igreja. Não admito abertamente, exceto agora, mas ainda rezo de vez em quando. Ainda agradeço em minhas orações, mas não vou mais pegar uma Bíblia. Acredito que Deus existe. No testamento do meu marido, há uma carta para a sua amante. Eu e meu marido estávamos casados há 16 anos. Não tínhamos o melhor casamento. Eu trabalhava no turno do dia, enquanto ele trabalhava no turno da noite, como segurança em uma boate. Ele me traiu 2 vezes, mas sempre o perdoei, porque, em ambos os casos, era um encontro único. E quando descobri, fuçando em seu telefone, as mensagens tinham parado semanas antes. Ele tinha o hábito de não apagar nenhum chat. Eu não estava muito ativa no último ano do nosso casamento, porque queria ter filhos, mas ele não queria, alegando que ainda queria viver sem filhos e se divertir sem as responsabilidades que vêm com uma criança. Após os meus 39 anos, meu médico confirmou que eu não poderia mais ter filhos, então eu fiquei deprimida e reduzi nossa vida íntima para uma vez a cada 2 meses. Há 4 anos, ele me traiu pela 3ª vez, mas desta vez foi diferente. Ele conheceu uma garota muito mais jovem do que ele. Ela tinha quase 19 na época e ele tinha 38, que vou chamar de Lana, um nome falso. Eles estiveram juntos por 1 ano, quando Lana percebeu que ele estava mentindo e que o número do qual ele constantemente recebia chamadas não era, na verdade, de sua irmã, como ele dizia, mas era o meu número, o número da esposa dele. Então, ela memorizou meu número e um dia me ligou e me contou o que estava acontecendo entre eles 2. Nós também nos encontramos uma semana depois e ela me mostrou todas as mensagens como prova, afirmando que ela não sabia que ele era casado e que ela cortou imediatamente o contato com ele. Aquelas mensagens foram particularmente dolorosas de ler, porque, ao contrário das outras 2 mulheres, este caso não era apenas físico, mas também emocional. Ele vivia dizendo a ela o quanto a amava
amava, que tinha um anel para ela. E o mais devastador, aparentemente ele tentou várias vezes engravidá-la, mas ela não queria ser mãe, aos 19 anos. Depois de confrontar meu marido com todas as provas, ele caiu em prantos e admitiu o caso. Mas, ao contrário das outras 2 vezes, em que chorou e implorou, desta vez ele parecia bem menos arrependido. Eu disse a ele que estava disposta a perdoá-lo novamente, mas desta vez, tínhamos que fazer terapia de casal. 2 dias depois, ele de repente olhou para mim e disse que me amava, mas amava mais a ela e queria se separar e tentar recuperá-la, já que ela havia cortado o contato com ele. Nesse ponto, eu não aguentei mais e comecei a dizer muitas coisas ruins para ele, chorando e gritando, incrédula, me perguntando como pude desperdiçar todos esses anos e dizendo a ele que deveria tê-lo deixado na primeira vez que descobri a traição. Furiosa como eu estava, liguei para minha família que mora em outro país e contei tudo a eles. A notícia se espalhou rapidamente e no dia seguinte, ele recebeu uma ligação da avó dele, o que o fez voltar à razão. Ele se abriu, pediu desculpas e concordou em fazer terapia de casal. O ano seguinte pareceu correr melhor, especialmente nossa vida íntima. No entanto, eu ainda podia sentir que ele não estava totalmente feliz, mesmo que ele me dissesse o contrário. Há 1 ano e meio, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal. Não vou entrar em todos os detalhes, mas este tem sido o pior ano da minha vida. Ele nos deixou há 1 mês e estou arrasada. Houve uma reunião com o notário e sua família para discutir o testamento dele. Ele me deixou a mim e às irmãs tudo. Em seguida, meu advogado retirou uma carta intitulada Para o amor da minha vida. Então pedi ao notário que me entregasse, já que eu adivinhava que era destinada a mim. No entanto, o advogado me disse que a carta era destinada a Alana. Meu coração afundou. Eu saí da sala e fui ao banheiro chorar como um bebê. Após 10 minutos, me recompus e retornei à sala. Pedi ao advogado que me entregasse a carta para que eu pudesse ligar para ela e entregá-la pessoalmente, mas meu marido havia solicitado especificamente ao advogado que organizasse uma reunião com Lana para garantir que ela recebesse a carta, pois ele tinha certeza de que se eu fosse a pessoa a contatá-la e entregar a carta, ela nunca a receberia, e ele estava certo. O advogado conseguiu entrar em contato com ela e eles vão se encontrar. Não sei o que fazer, gostaria de estar presente, mas ao mesmo tempo, sei que seja qual for o conteúdo daquela carta, me machucará profundamente e agora já estou devastada.